No vídeo de hoje vamos criar uma porta postigo em miniatura. Porta postigo é essa porta aqui. Primeiro tiramos a medida da porta da casinha. Se eu não me engano, essa abertura tinha 12 centímetros de altura. Já a largura eu não faço ideia, porque nesse projeto eu fiz diferente a questão das medidas. Peguei o gabarito ali, né? Fiz a marcação. E com base nessa marcação, olhando para a porta postigo mesmo que eu tinha de referência, eu fiz baseando na questão de proporção. É claro que eu fiz a marcação com a régua, só para deixar reto, né, as marcações que eu estava fazendo, mas foi mais a questão de proporção mesmo da porta e no olhômetro. Usei muita medida do olhômetro aqui. E nas laterais também a mesma coisa, fiz a marcação com a régua só para deixar retinho, né, e fazer mais ou menos a mesma distância dos dois lados. A questão da proporção é como se você fosse desenhar naquele papelão que vai servir de porta, o que seria essa porta postigo ali do meio, né? Então você trabalha com a questão da proporção mesmo, você olha mais ou menos no olhômetro, a distância ali embaixo, as laterais também em cima, e desenha no papelão e vê como que ficaria. Se ia ficar legal, se ia parecer mesmo uma porta. Depois eu só cortei com estilete e tirei essa parte do miolo da porta ali, aonde vai o postigo, né? Para fazer o postigo ali, eu usei a porta como marcação, fazer a marcação ali, para saber mais ou menos o tamanho dele. E o processo foi o mesmo de criar aquela esquadria de vidro que eu fiz com a janela. Eu fiz o gabarito dele, deixei retinho, né, depois com a régua, e marquei alguns milímetros de um lado e do outro, só para fazer uma espécie de esquadria de vidro. E nesse eu montei a esquadria toda, né, duas no caso, para colar uma na outra ali, para fazer a parte do postigo da porta. Com as esquadrias feitas, como estão ali em cima, eu media mais ou menos a largura do papelão e também tirei a medida da altura do postigo. Cortei tirinhas com a altura do postigo e a largura da porta, e outras tirinhas também, da mesma largura dessa primeira, para poder fazer os enfeites. Para fazer esses enfeites que eu escolhi, eu usei uma espécie de canudo de papel, vai ter mais ali na frente do vídeo para mostrar como é que faz, e medir, mas pode ser feito isso aí com pincel fino, usando a ponta do cabo dele. Aí só enrolar o papelão, né, nesse canudo, né, ou na ponta do pincel, e fazer uma espécie de voltinha ali, uma argolinha no final, e depois corta esse enfeitezinho, sobrando um espacinho ali, e vai ficar mais ou menos assim. Com o enfeitezinho já nesse formato, é só colar na tirinha de papelão. Agora é só repetir o processo, e fazendo vários desses e colando na tirinha, de um lado e de outro. Quando os efeitos estiverem prontos, aí é só colar na parte de dentro ali da porta, e ela vai ficar mais ou menos assim. E aí, para fazer aquela partezinha de fechar o postigo, eu só torci um papel, furei uma parte ali, mais ou menos no olhômetro também. Aí foi só colocar esse papel torcido no furo feito ali no papelão e cortar o excesso da ponta. Depois eu peguei uma parte das esquadrias feitas, a parte do papelão para cima, e coloquei do lado ali para fazer a marcação de onde eu ia colocar aquele enfeitezinho para encaixar esse papel torcido, né? Para isso eu peguei uma tirinha de papel e fiz uma espécie de dobradura em Z ali. Depois foi só cortar o excesso e colar para fazer o acabamento. Para fazer a fechadura da porta, eu usei um canudo de papel, e para fazer esse canudo eu peguei uma folha de revista, medi mais ou menos uns 10 centímetros de altura ali. Depois eu corto esse pedaço de papel e dobro em 3 partes. Depois eu corto esse pedaço de papel e começo a dobrar ele a partir da ponta.
Depois é só ir enrolando aos poucos e ele vai fazendo um canudinho de papel. Agora é só colar essa pontinha e tá feito. Esse canudo eu faço várias coisas com ele no artesanato. Volta e meia ele vai ser visto aqui nesse canal. Agora, para fazer a fechadura, eu cortei um pedaço de papelão da porta ali na lateral. E usando o papelão da mesma largura, resolvi tirar a medida ali para fazer outra fechadura por cima. Cortei 2 pedaços de papelão um pouquinho maior do que aquele buraco feito ali na porta. Tudo isso porque eu inventei na minha cabeça que eu ia fazer uma fechadura funcional, que abrisse e fechasse realmente. Os 2 pedacinhos tinham que passar do tamanho do espaço que tinha ali na porta para poder ser colado ali depois, né? Depois eu coloquei um sobre o outro e furei com a ponta do compasso para o furo sair na mesma altura certinho. Com os furos feitos, eu passei um daqueles canudos de papel pelo furo dos 2 papelões. Chequei se o encaixe estava funcionando, girei o canudo de papel para testar ali como ia ficar a fechadura. Depois eu peguei outro pedaço de papelão, fiz um furo e encaixei no canudo de papel e fui acertando mais ou menos ali uma espécie de bico só para fazer o fechamento, né, da porta. Essa partezinha de papelão ia ficar entre os outros 2 papelões no meio da porta. Depois eu passei cola para ela ficar bem no centro, para essa partezinha menor ficar bem no centro da maçaneta. E ainda colei umas tirinhas de papel em volta. Não quis usar fita, não confiei mais nesse processo ali de colocar um papel por cima e tentar colar para deixar ali no meio. Depois foi só encaixar os outros 2 pedaços de papelão e colar na porta. Tirei um excesso ali do canudo, né, que ficou, e a maçaneta ficou assim, ó. Para colar a porta e o postigo, eu fiz algumas dobradiças aí, e usando aquele canudo de papel de novo e uma tirinha de papelão, eu dei a volta com o papelão no canudo de papel, desse jeito aí, para ficar parecendo uma dobradiça de porta. Depois é só colar o papelão no canudo de papel e cortar o canudinho ali mais ou menos na altura que você quer, no tamanho que você quer de dobradiça. E aí vem a parte da pintura. Eu já tinha feito todas as partes separadas da porta e aí é só pintar um por um. Com tudo pintado, eu fui colocar a dobradiça do postigo primeiro, antes de colocar o plástico. Aí nisso eu peguei aquele pedacinho de papelão que sobrou da dobradiça e colei ali no meinho ali, para ficar escondido entre uma esquadria e outra. Com a parte da dobradiça para fora, não pode ficar para dentro, porque senão na hora de colar não vai dar certo. Essas sobras de papelão já são para isso mesmo, para colar onde você quer deixar, tanto no postigo quanto na porta, né? E da porta para a parede. Para o acabamento ficar melhor, eu preferi deixar a parte que tinha o rótulo de sabonete, da caixinha de sabonete, para dentro da parte do postigo ali. Aí eu passei cola e colei um papel de plástico, uma embalagem transparente, ali no meio. Depois é só colar outra armação da esquadria por cima, com aquela partezinha do fechamento do postigo, dá pra ver ali, pra cima, né? Que vai ficar na parte de dentro da porta. Depois foi só encaixar o postigo na porta, pra ver mais ou menos onde eu colar a dobradiça. Depois eu passei cola na dobradiça mesmo e colei no papelão. E o excesso de papelão que sobrou ali, eu dobrei para dentro e coloquei, ali não tem o processo, não cheguei a filmar, mas eu coloquei ele por dentro da porta, esse do postigo, né?
Depois disso, eu esqueci completamente de gravar as outras dobradiças sendo colada na portinha mesmo. E a parte de fora, que é esse papelãozinho que sobra, eu colei direto na parede. Para isso, eu encaixei a porta ali no cenário. Com as dobradiças coladas, eu vim colando por cima os batentes da porta, fazendo o detalhezinho ali de dentro e do lado de fora também. E assim ficou nossa porta miniatura. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal.